Então vamos lá, fazer alguns exemplos e exercícios como a gente sempre faz, né? Dessa vez, parte 2, porque a gente já teve a parte 1 desse tema, né? Desse tópico. Então vamos lá. Exemplo 1. Crie um programa que lê o conceito de um aluno e imprime seu significado de acordo com a tabela abaixo. Caso seja informado um conceito inexistente, deve ser exibida uma mensagem de erro. E tá aí a tabelinha, né? Vocês estão vendo aí logo ao lado. Se o conceito for A, é excelente, se for B, é muito bom. E, finalmente, se for F, é nos vemos de novo ano que vem. Então, é um exercício tranquilo para a gente praticar aí o que a gente acabou de ver. Vamos lá? Vamos para o Tony? Então, tá aí o Tony aberto. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o conceito, né? Então, vamos lá. Conceito vai ser o quê? Vou fazer a leitura. Eu quero que esse conceito seja mesmo uma string, né? Ou um caractere. Vamos trabalhar com string aqui que vai funcionar para a gente muito bem, né? Então, vou pedir para o usuário digite o conceito. Vou colocar um espacinho aqui, ó, para ficar bastante elegante a saída, né? Pronto, lemos o conceito. Agora é moleza, só aplicar aquela tabela, né? Se o conceito for o quê? Igual a A, na verdade, aí eu vou imprimir excelente. Isso aqui vai ser exercício de digitação, né? Se não for A e se for B, não é isso? Né? E aqui eu tenho que escrever, né? Conceito igual a B. Eu sempre tenho que colocar uma condição dentro do if, né? Se for B, é muito bom. Se não se, né? O elif é uma coisa que fala se não se, else, if, né? Se o conceito for C, aí eu vou imprimir bom, né? Embora não seja bom coisa nenhuma, mas tá bom, vai lá. Agora, se o conceito for D, aí eu vou imprimir, regular. Faltou exclamação para ficar tudo parecido, né? Quase acabando. Se o conceito for E, aí eu vou imprimir o quê? Vou imprimir ruim, né? E se o conceito for F, aí eu vou ter que voltar no enunciado para ver como é que estava escrito. Ó, nos vemos de novo ano que vem. Beleza. Então vou imprimir. Nos vemos de novo ano que vem. Agora, lembre que o enunciado diz que se eu digitar um conceito inválido, eu devo informar isso ao usuário. Então eu vou colocar um else aqui. Observem bem. Se o conceito for A, eu vou fazer isso. Se o conceito for B, eu vou fazer isso. E se o conceito não for nenhum dos anteriores, ou seja, se todas essas condições forem falsas, aí eu vou imprimir alguma coisa. Vou imprimir, né? Erro, conceito inválido. E pronto, terminamos o exercício. Vou salvar e vou executar aqui. Vou botar um conceito qualquer, conceito F. Né? Espero que ninguém tire esse conceito. Tá aí. E agora, se eu colocar qualquer outra coisa, né? Ele vai dizer erro, conceito inválido. Basicamente era só isso, não tem muito o que comentar, né? Um exercício bem tranquilo, mas está aí a prática do if, elif. Quer um exercício interessante de fazer? Tenta resolver isso aqui usando else if, né? Vocês vão perceber o código fazendo assim, ó. Ele vai ficando bem horizontal, né? Porque aqui nós temos várias condições, na verdade. Então aqui o elif vale a pena, tá bom? Beleza, como sempre, eu deixo aí para vocês o código, que às vezes é um pouquinho diferente por causa de um detalhe ou outro, mas eu deixo o código nos slides, né? Ok? Então vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Crie um programa que, dada uma letra, escreve na tela se essa letra é um vogal, dígito numérico ou não é nem vogal nem dígito numérico. Na verdade, onde está escrito uma letra, ele devia estar escrito dado um caractere, né? Um único caractere, porque se for um dígito numérico, alguém pode argumentar que não é uma letra. Mas enfim, dado o caractere, vai dizer, né, se é uma vogal, um dígito numérico ou nenhum dos dois. Bom, vamos lá. Vamos fazer o exercício, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, ó, vou deletar, tá? Vou salvar aqui, começar do zero, é ler esse caractere, que eu vou chamar de C, né? Se é um nome apropriado aí para o caractere, no caso. Vou usar a função input, né? Digite um caractere. Pronto. Agora é verificar qual que é o tipo desse caractere, né? Ou seja, se é uma vogal, se é um dígito numérico. Vamos começar pela vogal? Então vamos lá. Se. Quando que um caractere é uma vogal? Né? Quando é A, é I, O ou U. E ainda o exercício fala para considerar caracteres minúsculos, né? Facilitando a nossa vida. Então vamos lá. Se C for A, é uma vogal. E aqui eu posso utilizar o OR. Por quê? Se C for A, ou se C for B, ou... Desculpa. A, né? Ou se C for E, ou se C for I, etc. vai ser considerado uma vogal. O AND, claro, não faz sentido aqui, né? Não tem como forçar tudo a acontecer.
Lembrando que o AND vai ser verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras, enquanto o OR vai ser verdadeiro se uma delas for. Então, né? Ou é um A, ou é um E, ou é um I, né? Ou é um O, opa, O. Ixi, acompanhando aqui do teclado. Ou é um U, não é isso? Se alguma dessas condições for verdadeira, eu posso imprimir que, né? C é uma vogal. Ponto. Tá aí. Tá uma exclamação para ficar mais forte, né? Bacana. Agora, se não for uma vogal, né, pode ser que seja um dígito numérico. Então, vou fazer um else if aqui, né? Quais são os dígitos numéricos? Eu vou ter que colocar todos eles aqui, né? Muito divertido, não, mas vamos lá. Rapidinho a gente faz. Ó. Se C for 0, ou C for 1, né? Ou se C for 2, ou se C for 3, tá quase, faltam poucos. Se C for 4, e aí eu tô começando a ver que não vai caber nessa linha, né? Bom, caber até cabe, eu posso continuar escrevendo ali, mas não vai ficar legal. E aí eu quero ensinar um truque para vocês. Em Python eu posso dizer, olha, vou continuar na próxima linha, colocando uma barra. Coloquei essa barra, eu posso apertar Enter. O que eu escrever embaixo vai ser como se estivesse na linha de cima, tá? Vou colocar o OR aqui também para ficar mais elegante. Ó. Ou, barra, né? C é igual a 5, ou C é igual a 6, ou C é igual a 7, ou C é igual a 8, ou C é igual a 9. Pronto, foram todos os dígitos, né, de 0 a 9. Então, se qualquer uma dessas condições for verdadeira, eu vou imprimir que C é um dígito numérico. Finalmente tem o else, né, ou seja, não é nem vogal nem dígito numérico. Então, se não, eu vou imprimir, né, que C não é nem uma vogal, nem um dígito numérico. Pronto, resolvemos o exercício. Algumas observações. Alguém pode, ao fazer o exercício, pensar que aqui pode ser um if, né? Ah, Túlio, primeiro eu vejo se é uma vogal, depois eu vejo se é um dígito numérico. Ok, mas tem um problema aqui. E eu vou rodar com esse erro para vocês perceberem o que acontece, até porque esse erro foi cometido, um erro muito parecido com esse, foi cometido com frequência na aula prática anterior. Vamos lá. Vou executar e vou digitar o caractere A, que é uma vogal, obviamente. Opa, tem um outro erro aqui que eu não percebi, olha só. Eu utilizei o formato de f-string, mas faltou uma coisa para ser f-string. Faltou o F. Tem que colocar um F aqui na frente, olha. Eu esqueci de colocar o F, por isso que ele imprimiu aqui, né? C é uma vogal e C não é uma vogal nem um dígito numérico. Fiz essa correção, vou rodar de novo, botar o Azinho. Tá aí, ó. A é uma vogal e A não é nem uma vogal nem um dígito numérico aqui embaixo, ó. Que obviamente está errado. Por que está errado? Vamos rodar passo a passo? Já aprendeu a fazer isso? Vamos lá. Vou botar um breakpoint aqui, ó, e vamos rodar. Depurar programa atual. Caractere A, Enter. Parou onde eu coloquei o breakpoint aqui na linha 3, né? Ok, o que eu vou fazer? Eu sei que essa condição vai ser verdadeira, né? Mas eu vou entrar aqui, ó, vou pular isso aqui para não avaliar tudo, e vai imprimir F é uma vogal. Em seguida, ele vai para o if. Por quê? Porque sim, é lógico. Tem o if. O primeiro if aqui da linha 3 não tem o else. Logo, independente se a condição for verdadeira ou não, terminando, nós vamos avaliar o próximo if, né? Avaliar a condição do próximo if. Então vamos lá, entrar. Eu avaliei essa condição aqui. C é um dígito numérico? Não é. O C é um A. Então isso aqui vai ser falso, concorda? Vai ser falso, então eu vou para onde? Eu vou para o else. E aí imprimo que o C não é nem uma vogal nem um dígito numérico. Esse código está errado, né? Tem um erro grave de lógica aqui, né? Se eu colocar um elif aqui, ou seja, tornar tudo isso um único if, né? Ou seja, eu só vou para o else se os dois grupos de condições, né? As condições desse if aqui, desse outro if aqui, só se as duas forem falsas é que eu vou para o else. Agora eu resolvi o problema, né? Então vou salvar. Opa, cliquei no lugar errado sem querer aqui, pessoal. Vou salvar, na verdade, vou executar. Colocar o caractere A é uma vogal. Sei lá, X. X não é nem uma vogal nem um dígito numérico. 8 é um dígito numérico.
exercício resolvido, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o erro e que o executar passo a passo ajude a perceber o que está acontecendo, tá? Esse passo a passo será extremamente importante na semana seguinte, quando nós conversaremos sobre repetição, né? Aí sim, vocês vão perceber que executar passo a passo faz toda a diferença, né? Ok, então vamos voltar para o slide. Vamos lá. O exemplo 2 está resolvido, né? Consideramos apenas letras minúsculas, como o exercício diz. E como sempre, eu deixei o código à disposição de vocês, né? Para vocês poderem consultar aí à vontade. Então vamos lá. Exemplo 3. Crie um programa que lê os dados de um círculo, ou seja, as coordenadas de seu centro, x e y, e seu raio r, né? Que é suficiente para descrever o círculo, né? O centro e o raio, né? Que indica ali qual que é o... Enfim, onde que vai estar a borda, né? Em seguida, o programa deve ler as coordenadas de um ponto P, ou seja, coordenadas px e py, né? Para indicar se o ponto está dentro do círculo, é uma opção, o ponto está na extremidade do círculo, é a segunda opção, ou, terceira e última opção, se o ponto está fora do círculo. Então, vamos fazer? Então vamos lá. Então vou voltar para o Tony, né? Vamos resolver o terceiro exercício aí, ou o terceiro exemplo, como queira. Vocês já perceberam, né, que para saber se um ponto está dentro, fora ou na extremidade de um círculo, eu preciso calcular a distância de dois pontos, né? O centro do círculo está aqui, o raio, né? E aí eu tenho o círculo desenhado aqui, né? Meu desenho está perfeito, mas vocês entenderam a ideia. Então, dado o centro do círculo, o outro ponto está aqui, por exemplo. Eu vou olhar a distância entre eles. Se essa distância for igual ao raio, está na extremidade. Se for menor do que o raio, está dentro. Se for maior que o raio, está fora do círculo, né? Supondo que o nosso círculo está aqui. Vocês não estão enxergando o círculo nenhum, mas deu para entender a ideia, né? Espero que sim. Ótimo. Então vamos lá. Para calcular a distância de dois pontos, eu uso a raiz quadrada e só por esporte eu vou importar a biblioteca matemática para tal. Ok? Então vamos usar a biblioteca matemática aí. A gente não precisa dela, mas vamos usar. Ok, primeira coisa que eu tenho que fazer é ler essa quantidade de dados, né? Então vamos ler aí o ponto, coordenada x e coordenada y do círculo, né? Então x, converter para um float, né? Para trabalhar com número. Então, coordenada x do círculo. Vou copiar e colar aqui para dar uma agilizada, tá? Vou trocar isso aqui para y, né? Y. Muito cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V, hein, pessoal? E vou fazer de novo, vou botar R aqui, vou colocar agora raio do círculo. Pronto, lemos os dados do círculo, né? Coordenada x, y e raio. Beleza. Agora vamos ler os dados do ponto. Px, né? Vou fazer Ctrl+V de novo, tá? Então, Px é coordenada x do ponto e Py, que vai ser a coordenada y do ponto. Espero não ter ido rápido demais. Mas enfim, eu sei que vídeos curtos vocês preferem, né? Então assim, a gente acelera um tiquinho. Vamos lá. Então, lemos todos os dados de entrada. Agora, o que nós temos que fazer é determinar se o ponto está dentro, na extremidade, ou fora do círculo. Para tal, basta calcular a distância entre os pontos, né? O centro do círculo e o ponto dado. Então, distância vai ser o quê? Vocês lembram como é que calculei isso? Né? É a raiz quadrada, né, da soma da diferença de x ao quadrado e a diferença dos y ao quadrado. Né? Enfim, falei de um jeito meio feio, mas vamos lá. Vou usar a função sqrt, já que a gente importou a biblioteca matemática. E aí vai ser o quê? Ó? X menos px ao quadrado, né? Mais y menos py ao quadrado, né? Ou seja, a diferença, né, da coordenada x ao quadrado mais a diferença, né, da coordenada y ao quadrado e a raiz quadrada do resultado disso daí vai me indicar qual que é a distância dos dois pontos. Agora é só fazer a comparação, né? Então vamos lá. Três opções. Né? A primeira é quando está dentro do círculo. Ora, se a distância for menor do que o raio, está dentro do círculo. Não é verdade? Então eu posso imprimir que o ponto está dentro do círculo. Qual que é a segunda condição? Elif, eu vou colocar aqui. Né? Nós não daria para fazer tudo com if, eu poderia fazer 3 ifs, né? Se for menor, se for igual e se for maior. Mas eu vou fazer 3 comparações, não preciso de 3 comparações, é no máximo 2, né? Então aqui vai ficar mais eficiente, vou ver se a distância é igualzinha ao raio. Se for, eu vou imprimir o quê? O ponto está na extremidade do círculo. Finalmente eu vou colocar um else. Por que else? Olha só, se a distância não é menor do que o raio e não é igual ao raio, ela só pode ser maior do que o raio, não tem outra opção. Né? Então eu posso afirmar, uma vez que esse é o else, ou seja, esse else aqui só será executado se as duas condições anteriores forem falsas, não é verdade?
Então, se isso acontecer, eu posso afirmar que o ponto está fora do círculo. Não é verdade? Ah, que bacana, né? E é isso. É isso aí que a gente precisa fazer. Vou salvar, né? Vou rodar aqui só para dar um exemplo, sei lá. Vou pegar um círculo na origem para ficar fácil, o raio vai ser 10. Né? Se a coordenada for, por exemplo, 10 e 0, está na extremidade, é claro. Né? Bom, não vou dar mais exemplos não para não alongar muito esse vídeo, gostaria que ele fosse curto, mas está aí a forma de resolver o exercício. Tá? De novo, quem quisesse colocar if pode, mas, por favor, evitem, já que a gente tem recursos mais avançados, pode gerar um código um pouco mais eficiente e mais fácil de ler, né, com menor possibilidade de erro também. Ok? Então tá bom, pessoal. Esse era o último exercício que nós tínhamos. Então tá aí, né, o exemplo 3. Estou deixando, como sempre, o código no slide para vocês. Né? Nos vemos então na aula prática. Até breve. Um abraço para todo mundo. Tchau!